Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Seja bem-vinda, Silene, Fernando. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. E hoje eu vou falar sobre os 3 passos para se libertar da codependência emocional. Vamos chegando, Luísa, seja bem-vinda, Luísa. Sejam todos bem-vindos. Opa, já tô derrubando tudo aqui, esperando todo mundo chegar. Jô, seja bem-vinda, Jô, Maria. Enquanto eu organizo aqui, o pessoal vai chegando. Hoje nós vamos falar sobre os 3 passos para se libertar da codependência emocional. Você é aquela pessoa que tá sempre disponível para o outro? Boa noite, Jô, querida. Seja bem-vinda. Você é aquela pessoa que está sempre à disposição do outro? Boa noite, Bruna. Boa noite, Maria. Lúcia. O pessoal tá chegando aqui para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Vai mandando aí os coraçõezinhos, assim o Instagram entende que esse conteúdo ele é importante, vai distribuindo para mais pessoas. Compartilhe, já comece aí a mandar o aviãozinho que tá aí, que você tá vendo aí ao lado aí, compartilhe com seus amigos, com as pessoas. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas recebam essa informação. Então hoje nós vamos falar sobre os 3 passos para se libertar da codependência emocional. E eu vou começar trazendo aqui um conceito básico, né, para diferenciar a dependência emocional da codependência emocional. Então, qual que é a diferença de uma coisa da outra? Dependência emocional é quando uma pessoa ela depende de alguém, ela depende da outra pessoa e ela acredita que ela depende dessa pessoa, inclusive para se sentir capaz, para se sentir feliz. É aquela pessoa que precisa do outro nas suas tomadas de decisões, ela não se sente capacitada para tomar decisões, então cria-se ali uma dependência emocional. E na codependência, o que acontece, né? Qual que é a diferença? Já na codependência emocional, a pessoa ela precisa que alguém dependa dela para que assim ela se sinta importante nessa relação. Então é aquilo que eu chamo de ser um fazedor, de ser uma pessoa que tem a síndrome da salvadora, né? Ela está sempre querendo salvar os outros, ela está sempre querendo resolver os problemas das outras pessoas. É aquela pessoa que toma conta do outro e o grande problema é que muitas vezes ela esquece dela mesma. Esse é o grande problema da codependência emocional. A codependência emocional é um comportamento que ele vai sendo aprendido a partir do momento que a pessoa ela precisa buscar uma importância dentro daquele sistema que ela está vivendo. Ela precisa buscar ali uma função, ela precisa ser necessária para o outro para que ela consiga se sentir importante. A codependência emocional, ela é considerada, não é uma doença, né? Não existe nenhuma pesquisa científica que indique a codependência como doença, mas ela é uma característica de personalidade, ela faz parte de um comportamento, ou seja,
não é considerada doença, mas ela precisa ser tratada para que esses comportamentos disfuncionais eles sejam, você comece a aprender, né, a sair desses comportamentos disfuncionais para ter comportamentos mais adequados nas suas relações, porque a codependência emocional ela traz um grande sofrimento para quem convive com a pessoa e principalmente para o próprio codependente emocional, porque ele vai anulando ele mesmo, ele vai ficando sem lugar. É uma necessidade que ele tem tão grande de pertencimento, né? É uma necessidade de pertencer, de ser visto. É como se a todo instante a pessoa ela estivesse dizendo, olha, eu estou aqui, eu existo. E ela chama a atenção para ela através desses comportamentos de cuidados, de ser cuidador do outro. E o grande problema de cuidar do outro, né, é que você vai deixando você de lado. Então, enquanto você está cuidando do outro, quando você está disponível para o outro, mas você faz isso sem se prejudicar, tá tudo bem. Só que o grande problema da codependência emocional é que geralmente não é isso que o codependente faz. Eu sempre trago uma analogia, né, de que quando alguém te solicita, quando alguém pede alguma coisa para você, imagine a seguinte situação. Você está trabalhando e teu amigo, enfim, uma pessoa pede alguma coisa para você e você deixa de fazer tudo o que você está fazendo e sai correndo para ajudar essa pessoa. Geralmente, esse seria o comportamento de uma pessoa codependente emocional. Ele acaba se prejudicando para ajudar o outro e esse comportamento é disfuncional. E aí, por que eu uso essa analogia? Porque muitas vezes quando eu falo sobre isso, as pessoas elas perguntam, elas falam, né, sobre a questão de, mas aí eu não estou sendo egoísta? Será que quando eu deixo de ajudar o outro, eu não estou sendo egoísta? E muitas vezes a pessoa ela se sente culpada, ela não consegue falar não, ela não consegue se posicionar. Ela se sente culpada em falar não, mesmo quando esse não é necessário e mesmo quando esse não na verdade, a resposta que ela precisa dar para o outro para que ela não se prejudique. Ainda assim, na maioria das vezes, ela não consegue falar não. Então, quando que você fala não? Você fala não quando você percebe que você está se prejudicando em detrimento do outro. Esse é o momento de você falar não. Quando você pode falar sim? Quando você de repente está na sua casa assistindo Netflix, você não está fazendo nada que seja realmente tão importante. E aí nesse momento alguém pede alguma coisa, pede um favor, você está sendo solicitado. E aí nesse momento você pode falar sim. Esse momento você pode, né, deixar de fazer aquilo ali que você está fazendo porque não vai te prejudicar. Então eu uso sempre essa analogia para que a pessoa ela consiga cristalizar esse momento, né? Clarear esse momento de quando que eu falo sim, quando que eu falo não, porque falar não é um dos grandes problemas de quem realmente sofre com a codependência emocional. E o codependente, ele vem de sistemas familiares deficientes. E geralmente, nesse sistema familiar, ele tem essa sensação de não pertencimento. Geralmente, ele vem de um sistema familiar que ele não se sentiu importante, onde ele não teve um papel, onde ele não conseguiu desenvolver um papel de se sentir importante ali dentro daquele sistema. Ele veio de um sistema que ele foi aprendendo a desenvolver esse comportamento de salvar, de consertar, né, de querer mudar o outro, de estar sempre à disposição do outro para que realmente ele pudesse ser visto. E ele vai trazendo então esse comportamento ao longo da sua vida para que ele se sinta necessário e importante para o outro. Um dos problemas da codependência emocional é que geralmente a pessoa ela não consegue lidar com as suas emoções, porque é uma pessoa que ela está sempre olhando para fora,
ela está sempre focada no outro, ela não consegue olhar para ela mesma. E essa falta de habilidade de olhar para si mesmo é, na verdade, né, inconscientemente, um movimento que a pessoa ela faz justamente para ela não olhar para sua dor. Então, enquanto eu estou olhando para a dor do outro, então, enquanto eu estou consertando a vida do outro, enquanto eu estou salvando o outro e olhando para a dor da outra pessoa e trazendo soluções, né? Porque aí nesse momento eu consigo ser importante. Nesse momento eu tenho poder nas minhas mãos. Olha quanto poder eu tenho de ajudar as outras pessoas. Olha quanto poder eu tenho, eu salvo as outras pessoas. Mas eu esqueço de me salvar, na maioria das vezes. Eu não olho para mim, eu não olho para a minha dor. Enquanto eu estou olhando para a dor do outro, eu não estou olhando para a minha dor. Então essa negação da própria dor é um movimento inconsciente que muitas vezes a pessoa faz exatamente para não olhar para a própria dor. Exatamente para não olhar para aquilo que a fere tanto. Então eu conserto a vida dos outros, mas eu não conserto a minha. Eu não consigo olhar para a minha vida. Porque dói tanto que aí é melhor olhar para o outro. Faz sentido? Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Como é que é olhar para a sua dor? Como é que é olhar para a sua história? Como é que é olhar para esse lugar onde você não se sente importante e você precisa buscar meios, estratégias para você pertencer, para você ter um lugar de importância, para você ter um lugar onde você se sinta vista. Porque desde muito cedo você percebeu que as pessoas não te viam, ou pelo menos foi isso que você sentiu ao longo da sua vida. Você se sentiu impotente, frustrada. Você se sentiu alguém sem perspectiva, alguém sem um lugar de pertencimento. E aí você foi aprendendo a ter esse comportamento para realmente você ter uma função. Uma função. Codependência emocional é uma função. E é uma função que você exerce na sua família, com seus amigos, nos relacionamentos amorosos. É aquela pessoa que está sempre querendo mudar o parceiro. Ela está sempre querendo fazer com que o parceiro ele consiga enxergar a vida através dos seus olhos. Não é uma pessoa que consegue ter relacionamentos saudáveis. Porque um dos critérios de relacionamento saudável é quando você consegue manter distanciamento. Relacionamento saudável, ele precisa ter intimidade, que é quando você está ali junto com a pessoa, né? Você está conectada com a pessoa, mas ele também precisa ter distanciamento. Então eu tenho proximidade, mas eu tenho distanciamento. E tanto na dependência quanto na codependência emocional, geralmente esse movimento que faz o relacionamento pulsar, o codependente e o dependente emocional, ele não consegue fazer. Ele acredita que para esse relacionamento, ele ser um relacionamento bom, ele ser um relacionamento bacana, um relacionamento ideal, né? Vou usar aqui a palavra ideal, que não existe, mas é o que a pessoa ela, geralmente vai buscar, o ideal e não o real, né? Então ela fica numa idealização de relacionamento, que é esse aqui, ó. Onde a pessoa ela precisa estar grudadinha lá na outra, né? Precisa estar muito junto. E isso daqui faz com que a pessoa ela não tenha individualidade. Isso aqui faz com que a pessoa ela não consiga se ver, se perceber. Porque enquanto ela está numa relação
onde só tem proximidade, não tem distanciamento, ela não consegue nem respirar. Ela não consegue ter um momento dela para ela poder se perceber. Ela não tem autopercepção, ela não tem a capacidade de olhar para dentro. Porque aqui não existe eu, só existe nós. E aí, nesse tipo de relacionamento, esse modelo de relacionamento, ele é um modelo que, na maioria das vezes, vai levar a pessoa para uma relação tóxica, para uma relação doentia, onde a outra pessoa, ela não consegue ser ela. Ela não consegue ter o momento dela, ela não consegue ter individualidade. E isso vai trazendo a pessoa cada vez mais para essa relação aqui, ó, de toxicidade. Uma relação onde muitas vezes o outro ele vai se sentir sufocado, ele não vai se sentir à vontade nessa relação. Vai existindo aqui então a falta de equilíbrio nessa relação. A relação ela vai ficando extremamente desequilibrada, até porque dentro dessa dinâmica de relacionamento, dentro desse comportamento da codependência emocional, o codependente ele tem uma tendência de dar mais do que ele recebe. É aquela pessoa que está sempre fazendo muito pelo outro. Ela faz, ela vai se doando, e quanto mais ela vai fazendo, mais desequilíbrio vai acontecendo aqui na relação. Então, uma relação, para ela ser saudável, precisa ter reciprocidade, precisa ter equilíbrio entre dar e receber. Na mesma medida que eu dou, também preciso receber para que aconteça aqui o equilíbrio. E aí, quando você percebe que você está fazendo muito, aí você precisa começar a prestar atenção aí nesses comportamentos e perceber o quanto de desequilíbrio isso vai trazendo na relação. E aí, como é que eu resolvo essa conta, né? Imagina se você se você está emprestando dinheiro para alguém. E aí você está emprestando e a pessoa nunca te paga. Vai chegar uma hora que essa conta ela vai ficar impagável. Aquela pessoa que está devendo, ela vai começar a se sentir cada vez mais em débito, porque cada vez mais você está ali creditando e ela está devendo. E aí começa a ficar insustentável. Aí você começa a cobrar, porque a pessoa está te devendo. Quem está te devendo começa a se sentir mal, porque não consegue pagar. E é exatamente isso que acontece numa relação com essa dinâmica de codependência emocional, porque o codependente ele vai doando, ele vai entregando, e tem uma hora que ele fala assim, peraí, agora eu vou começar a cobrar. E aí ele vai cobrar os parentes, vai cobrar o amigo, vai cobrar o parceiro. E aí é a hora que essa relação ela começa a desandar. E muitas vezes na hora que a pessoa se dá conta disso, na maioria das vezes não tem muito o que fazer. Ela fica ali naquela... Aí entra, né, as relações abusivas, as relações tóxicas. Então olha a importância de perceber, né, o quanto que isso desgasta uma relação. E perceber a importância de você realmente trabalhar a questão do equilíbrio entre dar e receber. Percebeu que você está dando mais? Coloca o pé no freio e começa a fazer menos. E observar o comportamento do outro para você perceber aí se existe reciprocidade nessa relação. E aí, vamos falar sobre os 3 passos. Quais são os 3 passos para se libertar desse comportamento, para se libertar da codependência emocional? Quais são os 3 passos? Conscientização, aceitação e mudança. Conscientização, aceitação e mudança. 3 passos importantíssimos para se libertar da codependência emocional. Quando você se conscientiza, esse momento, por exemplo, aqui, é um momento de conscientização. Você está se conscientizando do que é codependência emocional, o que ela causa,
E como você faz de uma maneira que mais teórica, né? E bem básica, porque para falar de codependência, de todos esses comportamentos, isso daqui é assunto, né? Poderia ficar horas e horas aqui falando. Mas o primeiro passo é a conscientização, você ter essa consciência, você entender que o autoconhecimento, você trazer essa consciência, você saber como que isso acontece, por que isso acontece, é o primeiro passo para você se libertar disso. Porque tem muitas pessoas que vivem esse sofrimento, e codependência emocional é algo muito sério. Dependência e codependência emocional, se não tratados, pode levar a pessoa à depressão, porque ela vai vivendo uma vida muito frustrante. Ela vai trazendo muitas decepções, muitas frustrações para a vida dela, e isso tende a realmente chegar aí numa depressão, tá? Então isso é muito sério. Então essa consciência é o primeiro passo. E ainda existem muitas pessoas que desconhecem, que não sabem o que é codependência emocional. Elas vivem esse sofrimento, mas na maioria das vezes, né, ainda é um assunto que não é tão comum. Todo mundo sabe o que é dependência, mas codependência não é tão comum de se falar. Então essa conscientização, o conhecimento, buscar o conhecimento é o primeiro passo importante para se libertar dessa condição. Aceitação, gente, não adianta negar, não adianta ficar num comportamento de querer mudar as pessoas, de querer mudar o mundo, de querer salvar todo mundo. É aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Aceitar o seu relacionamento, a sua vida, a sua história, como ele é e não como você imagina, não como você gostaria que ele fosse. Esse é o segundo passo para você se libertar da codependência emocional. Enquanto você fica idealizando toda uma história, enquanto você fica idealizando o relacionamento, idealizando a pessoa, olhando para a pessoa e acreditando que ela vai mudar e querendo, inclusive, fazendo movimentos para que ela mude, porque esse é o grande problema, né, de quem sofre com a codependência emocional, é querer realmente ficar orientando a outra pessoa, ensinando a pessoa como ela deve ser, ficar ali querendo que a pessoa se modifique. E por isso que eu sempre pergunto quando eu tenho ali pessoas que vêm com problemas de relacionamento, eu sempre pergunto, de 1 a 10, essa pessoa que você está vivendo, de 1 a 10, o quanto que você mudaria essa pessoa? E aí algumas pessoas dizem assim, eu acho que 10. Então não é aquela pessoa ou não é aquele relacionamento, a pessoa vive dentro de uma idealização, ela não aceita a história dela, ela não aceita a vida dela como ela é. Então a aceitação, aceitar, olhar para a sua vida e encarar a realidade, viver no mundo real e não no mundo ideal, até porque ideal não existe, é um dos grandes movimentos, é um dos grandes segredos para que realmente você consiga sair dessa dinâmica de sofrimento que é a codependência emocional. Só quem viveu ou quem vive dentro dessa história é que realmente sabe como é um grande sofrimento. Até porque existe aí comportamentos, né? Mesmo quando a pessoa ela está em recuperação, em tratamento, ela pode ter aquilo que a gente chama de reciclagem, que seria o mesmo que recaída, né? Mas a gente não gosta muito de usar essa palavra recaída. Reciclagem, que é quando a pessoa ela volta a ter um comportamento que não é o mais adequado, que não é o mais assertivo. E aí ela começa novamente a tomar conta das outras pessoas, né? Isso é muito comum dentro de um tratamento, dentro de uma recuperação aí de uma pessoa com codependência emocional. Terceiro passo importante. Então, olha, falamos o primeiro passo, que é conscientização. Segundo passo, que é aceitação. Terceiro passo, mudança.
E esse passo, ele é extremamente importante dentro de um processo de recuperação, dentro do tratamento da codependência emocional. Para você viver um processo, esse processo de mudança, né? Primeira coisa importante, isso inclui você conseguir aí olhar para os padrões familiares, que são padrões disfuncionais, que vem lá da tua família de origem, você entrar em contato com essa história desde lá da origem, para você buscar entender como é que isso iniciou aí dentro da sua história. E cada pessoa ela vai ter uma história diferente, cada história é única, cada história é única. Então, mesmo sendo codependente emocional, tenho meia dúzia de pessoas que são pessoas com codependência emocional. Para cada uma vai ter uma história diferente. Então, a família de origem, ela é importantíssima nesse processo, você entrar em contato com a tua família de origem. E eu sempre falo o seguinte, não existe autoconhecimento sem você entender a tua família de origem, sem você entender a tua história lá desde o início. Porque quando você nasceu, você não nasceu numa tela em branco. Já existia uma história trazida aí pelos seus ancestrais. E a gente vai cumprindo um script, um roteiro, a gente vai repetindo, né, padrões familiares, comportamentos. E aí na idade adulta a gente consegue fazer escolhas que são nossas. Esse é um processo de você conseguir se individualizar, de você conseguir ser único, ser uma pessoa única, né? Então, esse processo de mudança, esse processo de transformação, ele inclui você entender a tua família de origem. E aí a outra coisa muito importante dentro desse processo de mudança, esse processo de transformação, é você estabelecer limites. Essa é uma das grandes dificuldades para quem sofre com a codependência emocional. Não dá para estabelecer limites se você continuar sendo um tomador de contas, né? Ficar tomando conta das outras pessoas. Então, uma vez que você estabelece que você precisa, né, ter esses limites definidos, olha, você pode vir até aqui, daqui para cá você não vem mais, que aqui é meu espaço. E aí você aprende a falar não, você aprende a estabelecer limites. Aí nesse momento você não pode mais ficar tomando conta do outro, controlando o que o outro faz, determinando o que o outro ele precisa, como que o outro ele precisa se comportar. E aí, se você não estabelece esse limite, você continua sendo marionete nas mãos das pessoas. Porque ninguém respeita ninguém que pode ser usado. Ninguém respeita ninguém que pode ser usado. Olha isso. No meu caso de codependência é devido à rejeição paterna e hoje consigo compreender o problema das minhas causas. Olha só. Esse, né, o que eu acabei de falar, entrar em contato com a sua história de origem. E geralmente é exatamente isso. A pessoa ela vem de problemas de rejeição desde lá da infância, né? Trazidos lá pelos seus cuidadores, pelo pai, pela mãe, se sente rejeitada e aí ela aprende a desenvolver um comportamento de chamar atenção para si, de ser necessária para ela se sentir importante, para evitar exatamente a rejeição, para evitar a exclusão. Olha só. Olha como que é importante ter essa consciência. Olha como que é importante buscar a aceitação dessa história. Olha como que é importante olhar lá para a família de origem, ressignificar essa história. Olhar para essa história de rejeição, né? Para que você realmente tenha condições de
contar uma nova história, de você dar um novo sentido para a sua história. Porque agora, enquanto adulto, essa criança, né, você tem aí uma criança ferida, mas que agora, enquanto adulto, você tem condições para você olhar para a sua criança e cuidar dessa dor e dessa rejeição. Você tem condições, você tem recursos emocionais que lá na sua infância você não tinha. E agora, enquanto adulto, você consegue olhar para isso, né, acolher essa dor e falar, não, agora eu dou conta dessa questão, agora eu dou conta dessa dor. Porque quando eu era criança eu não conseguia olhar para isso, porque eu não tinha recurso emocional, mas agora eu consigo. E aí você consegue, então, olhar para frente, olhar para a sua vida de uma outra maneira e ressignificar a sua história. A recuperação da codependência emocional, um dos sinais de recuperação, é quando você consegue fazer aí com que os seus relacionamentos funcionem. Quando você consegue ter relacionamentos saudáveis. E muitas vezes, essa é uma das consequências, né? A pessoa, ela começa um processo de recuperação e ela começa a evitar o relacionamento uma vez que ela já sentiu essa dor. Então, um dos sinais que vai fazer com que você entenda que você está começando aí a se recuperar, que você está começando aí a olhar para isso de uma maneira diferente, é quando você começa a se relacionar de maneira saudável. Quando você consegue se relacionar de maneira saudável? Quando você primeiro se relaciona de maneira saudável com você. Não é possível você ter uma relação saudável com o outro se você não tiver uma relação saudável com você. E aí, novamente, a importância de você olhar para a sua história, a importância de você entrar em contato com a história da tua família, a história da tua origem, olhar para a tua infância, acolher a tua dor, olhar para toda a tua história e dar um novo sentido e um novo significado, porque isso é uma questão individual. E aí, quando você está bem com você, quando você consegue desenvolver uma relação saudável com você mesmo, amar a si mesmo, aí sim você vai conseguir amar ao outro. E na codependência emocional, muitas vezes o processo é o contrário. A pessoa quer amar o outro, a pessoa quer cuidar do outro e ela esquece de fazer isso com ela mesma. E ela esquece de se amar, ela esquece de se cuidar, ela esquece de olhar para ela, porque o olhar dela tá sempre para fora. O olhar dela nunca é para ela, o olhar dela é sempre para o outro. Por isso, fortalecer o amor próprio, a base do tratamento da codependência emocional, é o fortalecimento da autoestima. Porque o codependente emocional, a autoestima dele geralmente está lá no pé. Ele não se vê de uma maneira saudável, aliás, ele nem consegue se ver. Ele não se percebe, ele não tem senso de merecimento. Então, fortalecimento da autoestima, fortalecer o amor próprio é o caminho mais curto para você realmente conseguir ter um relacionamento saudável. Fazer esses 3 passos, se conscientizar, aceitar, mudar, se transformar, conseguir mudar esses comportamentos. Isso faz parte aí desses passos importantes para você se libertar da codependência emocional. Quando evitamos pessoas que não nos fazem bem, é sinal de limite ou fuga para enfrentar o que essa relação causa? Quando evitamos pessoas que não nos fazem bem, é sinal de limite ou fuga para enfrentar o que essa relação causa. Pode ser as duas coisas, né? Você pode estar, assim, fugindo dessa situação, porque ninguém quer uma situação que não faz bem, né? Então, se você perceber aí que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa que não acrescenta, que não agrega na sua vida, o melhor caminho é você realmente fugir desse tipo de pessoa,
né? E aí, antes dessa fuga, colocar o limite, se é uma pessoa que você tem que conviver, de repente é uma pessoa da família, né? E aí você é obrigada a ter convivência com essa pessoa, é importante que você mantenha, é importante que você estabeleça esses limites. Mas quando não é uma pessoa que tem essa importância, não é uma pessoa, né, que você tem essa obrigatoriedade de convivência, aí você foge, é o melhor caminho, tá bom? Nos perdemos totalmente. Quando a pessoa se vai, nos perdemos. Olha só. Quando a pessoa se vai, nos perdemos. O que é isso, gente? Isso é aquilo que eu falei lá, ó. A relação de muita proximidade. Quando a pessoa ela não consegue manter distanciamento. Relação saudável precisa fazer isso daqui, ó. Precisa pulsar, tá? Se essa relação não pulsa, se não tem individualidade, se a pessoa ela só consegue ter o nós, não existe eu e você, só existe esse nós aqui, ó, porque numa relação precisa ter 3 pessoas. Eu, você e nós, tá? Para uma relação saudável acontecer, precisa existir aqui essas 3 pessoas. Se só existe nós, essa relação é uma relação simbiótica. Eu preciso ficar aqui, ó, juntinho com o outro, preciso ficar aqui o tempo inteiro grudadinho, não vivo sem o outro. Essa pessoa é tudo pra mim. Sem ela eu não sou feliz, ela é o ar que eu respiro. Se ela vai embora, eu me perco. Porque é como se, quando aquela pessoa se vai, ela então leva parte de mim. E aí eu me perco, fico perdida. Porque foi embora parte de quem eu sou. E aí eu não consigo me resgatar, eu me perco de mim. Por isso que é tão importante ter, né, uma relação saudável, ter essa pulsação aqui, ó, manter distanciamento e proximidade. Pessoas, olha só, a Luísa tá dizendo, para mim é muito difícil o eu. Por que é difícil, Luísa? Por conta geralmente aí, você já vai precisar analisar se você tem esse comportamento, né, essa característica aí da codependência, porque dentro do comportamento de codependência a pessoa não consegue realmente ter o eu, ter a individualidade, né, porque como eu falei, ela tá sempre voltada para fora, para o outro, ela não consegue olhar para ela, tá bom? Lúcia, em um primeiro momento, quando começamos a impor limites, pode sentir uma sensação de vazio, mas a leveza e a liberdade que você ganha é muito maior. Impor limites não é fácil, mas necessário. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Até porque quando você impõe limites, né, você tem que falar não, e na maioria das vezes vem aquele sentimentozinho de culpa, né? Poxa vida, eu tenho que falar não para a pessoa, é difícil. Né? Então é um treino que você vai fazendo, mas é exatamente como a Lúcia está dizendo. Depois, com isso, você vai trazendo leveza para você, porque você vai se desfazendo de uma bagagem que você fica carregando, de pesos desnecessários que você carrega durante uma vida inteira, porque você está se responsabilizando por questões, por coisas que não são suas. Você está dando conta da vida do outro, você está dando conta de solucionar o problema das outras pessoas quando você não consegue nem solucionar os seus. E aí quando você olha para você e começa a solucionar os seus problemas, automaticamente sua vida vai ficando mais leve. Porque você vai abrindo espaço, né, para você realmente começar a se conectar com as coisas boas. Para você resgatar a tua autoestima, para você se autovalorizar, para você começar a olhar para você, perceber quem você é, perceber aí quais são os seus planos, né? O que você tem que fazer na sua vida, dar sentido para a sua vida, olhar para o seu propósito de vida, porque até então é como se você tivesse que viver em função dos outros, e aí você vai esquecendo de quem é você vai esquecendo de realizar os seus sonhos, o tempo vai passando, e o tempo a gente não recupera. Então, como que é importante olhar para essa
questão, como que é importante olhar para todo esse movimento que você vem fazendo aí, para você se priorizar. Existe uma palavra mágica, né? Se priorizar. Se você não consegue se priorizar, você não vai conseguir olhar para você, se acolher, olhar para você com amorosidade, com generosidade, acolher a tua dor. A Jô tá dizendo assim, ó, estou me libertando desse peso. A liberdade é impagável. Muito bem, Jô, muito bem. É exatamente isso. Não existe nada mais libertador do que você poder se acolher, do que você poder se amar, olhar para você e você se dar aquilo que você fica buscando nos outros. Porque codependência emocional é exatamente isso. É você querer buscar no outro aquilo que muitas vezes o outro ele não pode te dar. Mas você pode. Você pode se dar esse lugar de importância. Você pode se dar esse lugar de valor. Esse valor que você fica buscando lá no outro, que você quer que o outro ele perceba em você, só você pode realmente se dar. E aí, à medida que você vai praticando isso, à medida que você vai se valorizando, você vai se dando esse lugar de importância, os outros, é a partir disso que o outro vai começar a perceber que você realmente tem esse lugar de importância. Então, não é impondo, não é convencendo o outro, não é controlando o outro de que ele precisa ter esse comportamento e olhar para você dessa maneira. Mas é quando você começa a fazer isso com você mesma. Gente, vou ficando por aqui. Eu queria que você... eu queria pedir muito para você deixar um comentário assim que eu colocar lá, vou colocar a live lá, né? Vou deixar salva. E aí, queria que você comentasse lá. Qual foi a ficha que caiu aqui nessa live para você? O que você aprendeu? O que você ouviu aqui que fez diferença para você? Por que eu queria que você comentasse lá? Porque quando você deixa um comentário lá, a gente chama isso de post colaborativo. E aí outras pessoas vão ver e isso vai ajudar as pessoas a também se perceberem. Isso vai ajudar outras pessoas a, de repente, é um insight que você teve aí nessa live e a outra pessoa não teve. Então isso ajuda as pessoas a também se conectarem com essa dor, com essa história e realmente entender um pouquinho mais sobre a codependência. Vai ajudar as pessoas aí a ter um pouquinho mais de insight. Tá bom? Tá combinado? Ana Kátia, querida, vou salvar sim, tá bom? Gente, beijos, até a próxima live. Eu que agradeço, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada aí pela participação de todos, até a próxima live. Beijo.